Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aqui de ciências com conteúdo novo, agora unidade meia dúzia, a gente vai falar sobre biologia da conservação. Uma aula só vai ser suficiente para esse conteúdo, porque é um conteúdo diferente dos últimos que a gente viu, é um conteúdo bem fácil, sem muita dificuldade. Veio para o nono ano agora, com essa mudança da base nacional comum curricular que teve esse ano, né? Então a partir de agora essa matéria é no ano. Na minha visão, essa matéria podia ficar lá no sexto ano, seria bem tranquilo até para eles, até para o sexto ano seria legal para eles entenderem. Mas vocês aí no nono ano vão entender de boa, então por isso eu decidi fazer um capítulo inteiro apenas em uma aula. Ela pode passar um pouquinho da duração que a gente está esperando ou não, mas se passar não vai ser muito e a quantidade de informação também não é tão grande e não é uma coisa difícil para vocês entenderem, tá? Então, biologia da conservação é o nosso tema de hoje. Vamos começar falando então sobre biodiversidade. O que é a biodiversidade? É a variedade de espécies existentes em um local. Esse local pode ser um ecossistema, uma região ou o planeta todo, tá? A variedade de espécies, não é a quantidade de seres vivos. Então não importa se tem 1 milhão de indivíduos de uma espécie e 5 indivíduos de outra, tá? A biodiversidade leva em conta o número de espécies sem levar em conta a quantidade de cada uma dessas espécies, ok? Aí, que espécies são essas? Inclui qualquer espécie de toda forma de vida, desde bactérias até baleias, ou seja, desde organismos microscópicos até mamíferos enormes, tá? Todos os seres vivos, incluindo plantas também, ok? Esses organismos que existem em qualquer ecossistema, eles interagem entre eles, ou seja, os seres vivos interagem com outros seres vivos e também com o ambiente. O ambiente inclui o quê? As rochas, os minerais, a temperatura, a umidade, tá? Então, existem essas relações entre os seres vivos e entre os seres vivos e o ambiente. E quem estuda essas relações é uma ciência chamada de ecologia, tá? Voltando a falar sobre biodiversidade, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. A cada 5 espécies de ser vivo conhecida que existe no Brasil, que existe no mundo, uma existe no Brasil. Não quer dizer que existe só no Brasil, mas uma a cada 5 espécies vivas do mundo existe no Brasil. Ok? O que é, então, o nosso tema principal da aula hoje? A biologia da conservação. Num ecossistema, num local, numa região, várias coisas podem acontecer que afetam esse ecossistema no passar de anos ou em períodos curtos, tá? Uma dessas coisas que podem acontecer é a perda de biodiversidade, ou seja, uma redução na quantidade de espécies existentes. Quantidade de espécies, não quer dizer que diminui necessariamente o número de seres vivos. Perda da biodiversidade significa redução na quantidade de espécies, tá? Então, se você tem 800 espécies vivas no ambiente, de repente você tem 600, você perdeu biodiversidade. Não importa quantos indivíduos existem lá, tá? Importa a variedade deles, tá? Então, aí entra a biologia da conservação, que é um ramo da biologia que estuda os fatores que causam a perda da biodiversidade, como que isso acontece e como desenvolver estratégias para diminuir a perda da biodiversidade ou para reverter quando a perda já aconteceu, tá? Uma perda de biodiversidade pode ser reduzida ou pode ser diminuída e isso é objeto de estudo da biologia da conservação. E qual que é o principal desafio dessa ciência, a biologia da conservação? Seria criar nas pessoas uma consciência para que o meio ambiente precisa ser conservado, que a gente pode utilizar os recursos que existem no planeta, mas tem que ser sem comprometer a oferta futura deles. Ou seja, a gente precisa dos recursos do planeta hoje? A gente precisa. Só que as próximas gerações também vão precisar. Então, a gente não pode usar hoje tudo que a gente precisa. Senão, depois, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não vão ter. Então, usar conscientemente para que esses recursos não faltem no futuro. Esse é o grande desafio da biologia da conservação, ensinar às pessoas esse conceito. Ok?
Então, voltando um pouquinho, a gente falou de fatores que levam à perda da biodiversidade. É isso que a gente vai estudar agora. Alguns fatores que podem fazer a biodiversidade de um determinado ecossistema diminuir. Um deles é a perda de hábitat. Se um hábitat ele é degradado ou alterado de alguma forma, pode levar à perda de biodiversidade. E o que pode mudar o habitat? Principalmente atividades humanas. Então, agricultura, pecuária, expansão das cidades. As cidades para crescerem precisa de espaço. A agricultura para crescer, para você plantar, você precisa mudar o habitat, o ecossistema inicial. Você precisa mudar aquele ambiente para poder plantar. A pecuária, para você ter pastagem, você precisa mudar o ambiente que existe ali. Extração de recursos naturais, como minerais, por exemplo, madeira, e também incêndios de queimadas que podem ser por causa humana ou não, e poluição ambiental, várias formas de poluição. Tudo isso interfere no ambiente e pode levar à perda de biodiversidade, tá? E o que acontece quando o ambiente é alterado, então? Por quê que causa perda de biodiversidade? Porque essas espécies elas precisam ir procurar outros hábitats. Algumas espécies conseguem se adaptar a um habitat alterado. Outras não conseguem se adaptar. E aí o que vai acontecer com elas? Ou elas precisam procurar outro local para morar, para viver, que esse local nem sempre vai ser adequado, ou elas podem acabar sendo simplesmente extintas. Pode acontecer as duas coisas. Ela pode procurar outro lugar para viver e esse lugar não ser adequado e em seguida ela ser extinta, tá? Então, quando você altera o habitat de uma espécie, ela pode sumir. Imagina uma alteração de acidez na água de um lago. As espécies que moram naquela água ali não vão ter para onde ir, elas vivem na água. Um lago não tem conexão com outros locais. Se você mudar aquele ambiente, aquelas espécies podem simplesmente morrer todo mundo e desaparecer a espécie. Tá? Se for uma espécie que só vive ali. Ok? Então, perda de habitat, perda e alteração no habitat podem causar a perda de biodiversidade. Outro fator que pode causar perda de biodiversidade é apresentação não, o aparecimento de espécies exóticas invasoras. O que é uma espécie exótica invasora? É uma espécie que não é de um determinado local e, de repente, ela pode ter sido colocada lá propositalmente, ou pode ter ido por conta própria, ou pode ter sido levada sem querer, uma semente que você leva num lugar, ou um animal mesmo que você leva para casa, acaba fugindo, sei lá. Um animal, alguma espécie que não é de um local e de repente passa a viver naquele local por algum outro fator externo, tá? E aí essa espécie, claro, ela vai lutar pela sobrevivência dela. E aí ela vai competir com as espécies nativas que estão lá. Em alguns casos, elas podem consumir os recursos que essas espécies nativas consumiam, ou em outros casos, a espécie invasora pode até consumir a própria espécie nativa. Uma espécie se alimenta de outra que já estava lá. E aí as espécies nativas podem ter dificuldade para sobreviver, para continuar ali naquele habitat e aí vão ter que procurar outro habitat ou também podem desaparecer, tá? Então, uma espécie exótica invasora pode levar à perda de biodiversidade. Sempre vai acontecer? Não, às vezes a espécie exótica invasora consegue conviver em harmonia sem atrapalhar nenhuma outra espécie. Ou às vezes a espécie exótica nem se adapta àquele ambiente, então a espécie vai surgir lá, não vai se adaptar e vai desaparecer a espécie exótica. Mas se ela se adaptar e tiver uma competição com as espécies nativas podem ser prejudicadas e assim você levar a uma perda de biodiversidade. Imagina uma cadeia alimentar, onde você tem um consumidor primário ali, que seja um pequeno roedor, por exemplo, você tem um produtor, né, que é a planta, você tem um pequeno roedor que come aquela planta e aquele pequeno roedor vai servir de alimentos para outras espécies. Aí chega uma espécie exótica invasora e começa a se alimentar daquele mesmo roedor. O que vai acontecer? Vai faltar alimento para as outras espécies. Então, uma espécie invasora, nesse caso, pode causar o desaparecimento de várias outras. Por quê? Porque está consumindo um alimento daquelas outras espécies, tá? Então, é perigoso ter espécies exóticas em algum local. Até por isso,
em aeroporto, em voos internacionais, por exemplo, no aeroporto eles vão olhar sua bagagem e você não pode trazer nenhum tipo de planta do exterior, porque não tem como saber se aquela planta existe aqui, se não vai causar problema nos nossos ecossistemas aqui. Então, você vai viajar para o exterior, na volta você não pode trazer plantas, porque essas plantas podem levar à perda de biodiversidade. Okay? Mais fatores, então. Sobre exploração. É um conceito importante aqui, presta atenção. Retirada de organismos silvestres para consumo humano em quantidade maior do que a capacidade de reprodução dessas espécies. Então, você pode tirar organismos silvestres, sejam plantas, animais, para consumo, desde que a quantidade que você retira do ambiente seja igual ou menor do que a quantidade, do que a capacidade daquela espécie de se reproduzir, tá? Então, se você tem uma população lá de 1.000 plantas, você tira 50 e as outras 950 conseguem repor aquelas 50 no mesmo período, continua com 1.000. Tá? Agora, se você tem 1.000 plantas, você tira 500 e a outra espécie só gera mais 200, você perdeu 300, daqui a pouco vai ter 700. Tá? Então, não pode, você pode, o certo é ter estudos que mostrem a capacidade de reprodução, de reposição das espécies nativas exploradas, e, e aí você consome só até aquele limite de capacidade, não mais, porque se passar daquilo, vai começar a diminuir o número. Tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo a lei do defeso, que a lei do defeso proíbe a exploração de recursos na época de reprodução. Existe muito na pesca. Tá? Então, tem uma determinada época do ano que você não pode pescar algumas espécies, porque essas espécies estão se reproduzindo. Se você vai pescar naquela época da reprodução, não vai ter depois. Você precisa esperar reproduzir, porque na época da reprodução, cada, cada peixe gera vários outros, a população aumenta e aí você pode tirar. Então, o que você faz? Espera a população crescer, depois pesca. Agora, se você for pescar antes da população crescer, vai ser difícil de repor. Tá? Então, por exemplo, por que não pode pescar tainha fora da época da pesca? Primeiro, até, muitas vezes nem tem, né, aqui na região, mas mesmo se tiver, não pode pescar antes de, se não me engano, 1º de maio. Por quê? Porque está na época de reprodução, precisa aumentar a população para depois você poder tirar. Então, primeiro aumenta, depois diminui. Se você diminuir antes de aumentar, dá problema, tá? Então, a sobreexploração é isso, é você retirar os organismos do ambiente em quantidade maior do que a capacidade de reprodução deles. Tá? Vamos falar um pouco sobre unidades de conservação. São locais que têm características naturais relevantes para uma determinada região. Então, são criadas leis que impedem esses locais de serem alterados. Para quê? Para proteger os ambientes ali naquele local, tá? Preservando ali a biodiversidade daquele ambiente. E são 2 tipos de unidade de conservação. A unidade de conservação de proteção integral e a de uso sustentável. Na de proteção integral não pode morar ninguém, ela só pode ter pesquisa científica, turismo ecológico, sempre monitorado, e educação ambiental. Nenhum ser humano pode viver dentro da unidade de conservação de proteção integral. Já a de uso sustentável pode até ter gente morando, ela é usada para as mesmas coisas, com a diferença que podem morar pequenas comunidades, que essas unidades vão poder utilizar os recursos da unidade de conservação, mas de uma forma orientada e controlada. Não pode usar os recursos de qualquer maneira. Então, são pequenas comunidades e os recursos podem ser usados racionalmente. Tá? Sustentabilidade é um termo aí que você já deve ter ouvido várias vezes. E o que é? O conceito é ter como objetivo aquilo que a gente falou ali em biologia da conservação, utilização consciente dos recursos naturais. Para quê? Para ter certeza que as próximas gerações vão ter acesso a esses mesmos recursos ainda. Tá? Quais que são as ações propostas nesse conceito de sustentabilidade? São várias. As principais hoje são consumo racional de água, redução do desperdício de alimentos e
reciclagem de materiais, porque quanto mais você recicla, menos você precisa retirar do ambiente, tá? A gente pode ter atividades sustentáveis em tudo, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Qualquer coisa que a gente for utilizar, a gente pode optar por materiais recicláveis, a gente pode gastar menos água, a gente tem condição de não desperdiçar alimento, tá? Então, é uma coisa que vem das pessoas. O poder público pode ajudar? Claro, pode, propor ações, mas principalmente ação de educação, de conscientizar as pessoas. Por quê? Não adianta nada o governo, o poder público fazer qualquer coisa se as pessoas não estiverem dispostas a ajudar, porque o poder público ele não vai praticar ações de sustentabilidade. Ah, pode sim, pode diminuir o consumo de copinho de café na prefeitura. O poder público pode ter ações dentro dos órgãos públicos. Então, ações sustentáveis dentro de uma prefeitura, dentro de uma escola, dentro de um hospital, mas aí quando as pessoas vão para casa, a responsabilidade das pessoas, quando as pessoas não estão dentro de um prédio público, quando elas estão na rua, quando elas estão em casa, a responsabilidade é das pessoas, tá? Então, o poder público o que pode fazer de melhor é tentar educar, mas de nada vai adiantar se cada um de nós não tiver consciência para praticar as ações sustentáveis, ok? Então, a gente precisa ter essa consciência de que sustentabilidade, a oferta de recursos naturais para as próximas gerações é uma responsabilidade nossa, de cada um. Não adianta a gente cobrar tudo do governo. O governo pode ajudar educando. É o que a gente está fazendo aqui. Eu, como funcionário público, eu sou parte do poder público e eu estou aqui fazendo o meu papel de tentar educar vocês a respeito desse assunto. Tá? Agora, se vocês não quiserem, a nossa parte está sendo feita. Tá? Depende de quem? Depende de vocês. De mim também, claro. A minha parte eu procuro fazer, depende de cada um de nós. Tá? Então, o mais importante no conceito de sustentabilidade, além de você saber o que é saber que nada vai acontecer sem ação individual. É preciso que cada um faça a sua parte. Ok? Vamos ao primeiro pedido de atividades, vai ter mais aqui no decorrer da aula, tá? Atividades das páginas 39 e 40, e agora, a partir de agora, vai ser inteiramente corrigida, ou seja, até aqui eu estava considerando praticamente tudo e pouca coisa eu considerava como errado, tá? Hoje eu estava considerando mais a atitude de vocês fazerem e entregarem do que está certo ou errado. Agora mudou, tá? Para o último bimestre, eu vou corrigir. O que tiver errado não vai valer nota, tá? Continuando, então. Vamos falar sobre recuperação de áreas degradadas. A gente falou lá no início da aula sobre a perda de hábitat, que é basicamente a degradação de áreas nativas. Né? Então, vamos falar um pouco sobre os métodos de recuperação dessas áreas. Áreas degradadas são locais que tiveram as características alteradas, pode ser por ação humana ou por causas naturais, mas preste atenção, características originais alteradas para além de sua capacidade de recuperação. Por quê? Praticamente qualquer área, qualquer ambiente tem uma capacidade de se recuperar as características originais quando elas são alteradas, tá? Mas até um certo limite. Às vezes, se a alteração é muito grande, aquela área não tem mais a capacidade de recuperar, nem no longo prazo. E aí entram as técnicas de recuperação de áreas degradadas. O que é essa capacidade intrínseca de recuperação? É a sucessão ecológica. Quer dizer o quê? A área degradada se recupera sozinha. Tá? Sucessão ecológica é quando uma área degradada começa a se recuperar por conta própria. Só que é um processo bem lento, pode levar 30, 40, 50 anos, dependendo do local, tá? Mas ela existe. Se não for suficiente, não é uma sucessão ecológica. A sucessão ecológica é uma parte daquele ambiente foi alterado de uma forma muito grande, mas ele é sucedido por outras formas de vida ali, ou as mesmas formas de vida, tá?
É um processo que demora, mas sucessão ecológica, então, guarde esse conceito, é um mecanismo pelo qual uma área degradada se recupera sozinha, sem interferência de ninguém, tá? Então, como que ela acontece? O ambiente degradado, ele é ocupado por novas espécies, animais e vegetais, ou pelo retorno das espécies que estavam lá antes da degradação, tá? Então, pode acontecer com espécies que viviam lá e deixaram de viver, acabam retornando, ou com o surgimento de novas espécies. Mas, atenção, para o conceito principal. A sucessão ecológica ocorre naturalmente, sem precisar de interferência externa, tá bom? É a própria natureza se recuperando, ok? E ela acontece em etapas, geralmente. E como que acontece a sucessão ecológica? Geralmente quem retorna, quem ressurge são os micro-organismos menores, as bactérias, os protozoários, né? E depois surgem os pequenos animais, para depois surgirem as plantas grandes, os animais grandes, tá? Geralmente é pela biomassa, pelo tamanho dos seres vivos. Começa pelos pequenos e até chegar nos grandes. Não, a sucessão ecológica não ocorre com os grandes organismos primeiro, não. Primeiro com os pequenos, depois os grandes. Tá? Então, vamos falar sobre algumas técnicas de recuperação de áreas degradadas, mas aí que não sejam a sucessão ecológica. Como são essas técnicas? São as técnicas que dependem de uma intervenção humana, tá? Da gente, o ser humano, fazer essa recuperação de áreas degradadas. Uma dessas técnicas chama-se biorremediação. Ela é usada para você recuperar água ou solo poluído. Como é a biorremediação? Você coloca organismos que, primeiro, você tem que ser sido feitos estudos em ambientes controlados. Para quê? Para detectar quais organismos que são capacidade de fazer reações químicas com esses agentes poluentes. E aí você bota esses micro-organismos lá, neutralizando essa poluição. Tá? Então, por exemplo, você tem uma água muito poluída ali com algum tipo de ácido, de enxofre, mas tem algumas bactérias que são capazes de fazer reações químicas ali que neutralizem esses agentes poluentes. E aí essas bactérias vão retirar o poluente daquela água ou simplesmente neutralizar, deixá-los ali sem capacidade poluente. E aí, com o tempo, essas bactérias vão acabar se proliferando de uma forma muito grande e vão tirar toda aquela poluição do ambiente. Funciona em casos bastante específicos, não é qualquer poluição que dá para ser tratada com biorremediação, tá? São necessárias muitas pesquisas para saber qual tipo de organismo que vai poder fazer essa biorremediação local, se é possível fazer lá, porque às vezes a biorremediação você faz no laboratório, mas quando vai no ambiente não dá certo. Então, precisa uma série de pesquisas, de estudos anteriores, e mesmo assim às vezes pode não dar certo, porque são poucos casos que dá. Mas é uma técnica de recuperação. Okay? Outra é o incremento biológico. Você introduz outros seres vivos no ambiente para quê? Para ter nutrientes que estejam faltando naquela área degradada. A degradação da área tirou algum nutriente do solo, por exemplo, e aí você coloca seres vivos lá para devolver aquele solo, aquele elemento no solo. Por exemplo, tem solos que após a degradação ficam pobres em compostos nitrogenados. O que são compostos nitrogenados? São compostos químicos que têm nitrogênio na sua composição, e esses compostos nitrogenados eles são importantes para o crescimento da planta. Tá? Então, quando um solo está pobre em compostos nitrogenados, você pode incrementar biologicamente. Em alguns casos, se faz com fertilizantes que têm esses compostos nitrogenados. Mas aí não é incremento biológico. Incremento biológico é você inserir outros seres vivos, por isso é incremento biológico. Então, por exemplo,
você tem uma cultura de cana-de-açúcar. Então, você plantou uma safra, duas, três, quatro, cinco, seis. Você plantou 7, 8 safras seguidas de cana e aquele solo vai ficando pobre em compostos nitrogenados. Por quê? Porque a cana vai tirando esses compostos nitrogenados do solo. E aí o que faz? Rotação de cultura. Depois de várias safras de cana, o usineiro faz? Ele pega em uma safra, ao invés de plantar cana, ele vai plantar um amendoim naquele local, ou ele vai plantar um feijão, ele vai plantar alguma outra espécie que esteja capaz de devolver compostos nitrogenados para aquele local, tá? Então, aquele solo que estava empobrecido vai se recuperar com a plantação de uma outra espécie. E se isso não for feito, o que acontece? Daqui a um tempo, nem a espécie que ele estava plantando lá, no caso que a gente estava plantando aqui a cana, ele vai plantar cana 6, 7, 8 safras seguidas, vai chegar uma hora que a produtividade vai começar a baixar pela falta dos compostos nitrogenados. Tá? Então, depois de várias safras, de algumas, sei lá, dependendo do local, 4, 5, 6 safras, ele deixa de plantar aquela cultura que ele plantava e bota uma outra no local. Para quê? Essa outra tem que ser capaz de recuperar o que está faltando naquele ambiente. Tá? Esse processo de rotação de cultura é chamado de incremento biológico. Ok? E isso é um exemplo, mas às vezes você simplesmente não precisa fazer uma rotação de cultura. Às vezes, numa área de mata, uma área que não é de plantação, mas o solo está pobre em algum nutriente, você pode simplesmente plantar algumas espécies lá que vão ajudar a recuperar esses nutrientes que estão faltando no solo. Tá? Pode acontecer também. Okay? Então, por exemplo, na parte dos compostos nitrogenados, tem bactérias capazes de fixar esses nutrientes no solo. Então, você pode introduzir de forma artificial as bactérias no ambiente para que elas fixem esse nitrogênio. Isso é chamado também de incremento biológico. Okay? Outras técnicas de recuperação. Vamos falar sobre plantio simples. Plantio simples é simplesmente você replantar espécies nativas no local degradado. Tá? Então, um local foi muito poluído, muito degradado, foi desmatado, você faz uma pesquisa para saber quais são as espécies que existiam lá antes e replanta aquelas mesmas espécies. Seria a melhor técnica de recuperação, se funcionasse sempre. Tá? Só que nem sempre funciona. Aí você vai para a semeadura, que é quando você planta outras espécies. Então, você tenta um plantio simples. Só que, devido às alterações do ambiente, aquelas espécies que existiam lá, elas podem não se desenvolver mais naquele local. Aquele local não é mais adequado para elas. E aí você vai para a semeadura, que é quando você bota uma outra espécie, que não era espécie nativa do local. Tá? E a semeadura pode incluir o plantio de árvores frutíferas. O plantio de árvores frutíferas ele está incluído aí na semeadura, mas ele tem o objetivo adicional de atrair animais silvestres. Então, você planta árvores para aumentar a biodiversidade animal, tá? Porque essas árvores podem atrair animais de áreas próximas que não estão habitando aquele ambiente. Você pode trazê-las de volta com as frutas, alimento, né? Então, as frutas têm cheiro que esses animais conseguem sentir de longe, esses animais vêm e passam a voltar a habitar aquele local. Proteção do solo com materiais orgânicos, quando você espalha palha ou esterco pelo chão, para quê? Proteger o solo. Proteger de quê? Principalmente de raios solares. Se você não tem uma cobertura vegetal muito grande, é muito sol batendo naquele local, o solo pode ficar seco, rachado. Então, você protege o solo, principalmente da luz solar, com material orgânico. Joga palha, esterco no chão ali, cobre aquilo, você protege do sol, também aumenta o nível de nutrientes, também aumenta a umidade daquele solo, tá? Por que aumenta o nível de nutrientes? Porque essa palha e esse esterco vão ser decompostos, tá? Esses materiais de decomposição vão se incorporar ao solo. Então, a proteção do solo é também uma técnica de recuperação que pode ser usada para locais principalmente com pouca cobertura vegetal. Controle de espécies invasoras. A gente falou das espécies exóticas invasoras lá. Então, muitas vezes, para você poder recuperar um ambiente, você precisa controlar a entrada de espécies invasoras.
ok? Por quê? Porque eu já expliquei lá atrás, na parte onde a gente falou de espécie exótica invasora, eu já expliquei lá o que elas podem causar. Vocês se lembram porque não faz 10 minutos que a gente falou sobre isso. Tá? E recuperação de matas ciliares. O que é matas ciliares? São as matas que margeiam os rios. A mata da beira do rio é chamada de mata ciliar. E quando você recupera a mata ciliar, você ajuda a recuperar um ecossistema, pode ajudar a recuperar um ecossistema inteiro. Por quê? Porque a mata ciliar, geralmente, muitas vezes, ela é a parte mais importante de um ecossistema da vegetação. Vou fechar a janela, aqui tem uma cachorrada latindo. Então, a mata ciliar, frequentemente, ela é a parte mais importante de um ecossistema. Por quê? Porque ela é a parte de intersecção, a parte de junção entre o ambiente aquático e terrestre, espécies que se desenvolvem na água e depois vêm para a terra, tá? Espécies vegetais que dependem da água para a reprodução. Então, as matas ciliares são extremamente importantes e dificilmente, numa área que tem um rio, uma área degradada que tem um rio, dificilmente você consegue recuperar essa área degradada sem recuperar as matas ciliares. E como você recupera as matas ciliares? Aí você pode usar essas outras técnicas que estão aí na tela. Pode usar o plantio simples, se não der, pode usar a semeadura, pode plantar árvores frutíferas, pode proteger com materiais orgânicos, tá? Mas é importante recuperar as matas ciliares. Problemas ambientais. Quais são os problemas que o meio ambiente pode ter, então? Isso aqui é coisa fácil, vamos passar rápido para ela, porque tudo isso que vocês sabem. Poluição do ar e mudanças climáticas. Poluição causa aumento de temperatura, afeta os ciclos climáticos, ou seja, pode causar mais chuva na época do ano, menos na outra. Isso interfere no desenvolvimento da vida, tá? Em todos os ecossistemas. Então, e como você evita essa poluição do ar? De várias formas, mas a principal é evitar a redução no consumo de combustíveis fósseis, utilizar menos gasolina, menos óleo diesel, menos carvão mineral. Tá? Tudo isso aí polui o ar e causa as mudanças climáticas. Tá? Então, a gente pode evitar dessa forma. Outro problema ambiental é a degradação do solo. Como que a gente evita? Não degradando o solo. Por quê? O solo é degradado como? Utilizando excessivamente os solos para agricultura, pastagens ou para mineração. Então, você pode alternar as culturas, você pode usar técnicas mais modernas para preparar o terreno, você pode fazer a mineração com mais parcimônia. A mineração é uma atividade que ela não tem volta, porque você retira os minerais do local e os minerais não crescem mais ali. Mas é preciso ser feito de forma consciente. Desmatamentos talvez sejam o principal problema ambiental atualmente no mundo. Por que acontece o desmatamento? Para plantar, para crescer as cidades, para ter pastagem para o gado, para extrair madeira. Tá? Então, é o principal problema ambiental do mundo e é o principal que deve ser combatido. Okay? Mais um pedido de atividades. Página 46. Mais uma vez, vai ser corrigido totalmente. O certo é certo, o errado é errado, o meio certo é meio certo. Tá? Então, eu já tinha pedido página 39 e 40 e agora estou pedindo página 46. Mas ainda vai continuar. Ainda vou ter mais um pedido de atividade ali no final. Vamos falar um pouco sobre a energia. Energia que a gente utiliza o tempo todo aí no nosso dia a dia e sua relação com o meio ambiente. Tá? A gente já viu lá no início do ano ainda nas aulas presenciais, lembram de Lavoisier, onde a gente dizia que a energia não pode ser criada, ela tem que ser transformada. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é o que dizia Lavoisier. A gente lembra lá de fevereiro, março, nas aulas presenciais ainda. Tá? Então, como você consegue energia? Através de transformações. E como a gente transforma energia? É o que a gente vai ver agora. Uma forma de transformar energia é as usinas hidrelétricas. Você vai transformar energia mecânica em energia elétrica. Como? Grande volume de água deslocado. Então, a água é canalizada, deslocada para turbinas. A água gira essas turbinas e o giro da turbina, energia mecânica, vai gerar energia elétrica. Tem uma vantagem, a água ela não é
poluída no processo e ela não é utilizada, ela só passa para a turbina e continua. Então, aquela água ela vai ser totalmente usada ainda. Mas tem a desvantagem que, para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa fazer represas. E para fazer represa, você precisa inundar uma área muito grande. Alagar. Muitas usinas hidrelétricas, até no Brasil, foram construídas sobre cidades. Então, cidades inteiras foram alagadas para construir usina hidrelétrica. O que o pessoal fez primeiro, viu quantas pessoas tinham naquela cidade, as casas, a estrutura, construiu, reconstruiu a cidade em outro local, tirou as pessoas, levou para aquela cidade nova e alagou a cidade que lá existia. Isso já aconteceu várias vezes por aí, tá? Inclusive no Brasil, ok? Então, mas essa é a desvantagem. Áreas muito grandes de terra acabam sendo alagadas para fazer a represa. Mas a vantagem é que é uma fonte de energia limpa. Tá? Você não vai poluir a água e não vai desperdiçar. A água não é utilizada. Só é utilizada a energia mecânica do deslocamento da água. Tá? Usinas solares é formado por equipamentos que captam energia solar e transformam essa energia solar em energia elétrica. Vocês já viram, conhecem aqueles painéis de captação de energia solar. Qual que é o problema delas? Pouco eficiente e caro. Tá? Por que pouco eficiente? Porque a capacidade de armazenamento ali daquela energia solar é pequena, então se você ficar 3 dias sem sol, dá uma época de bastante chuva ali, você já deixa de ter geração desse tipo de energia. Então, você precisa de sol quase que constantemente. E custa muito. Então, ela é boa para quê? Para poucas. Para uma casa, por exemplo, ter as placas de energia solar lá. E mesmo as casas que têm energia solar, geralmente aquela quantidade de placa que é colocada no teto não é suficiente. Então, mesmo as casas com energia solar, elas têm ligação de energia elétrica normal. Quando não usa uma, usa outra. Tá? Na maioria das vezes, a energia solar é utilizada só para aquecimento de água. E a energia elétrica normal, para acender luz, para usar eletrodomésticos, é feita pela energia da luz. Tá? Usinas eólicas, são aquelas que você conhece do vento, né? É o mesmo processo, mais ou menos, da hidrelétrica, só que ao invés de usar energia mecânica da água, vai usar energia mecânica do vento. O vento gira as hélices e o giro das hélices gera energia elétrica. É uma forma totalmente limpa, porque não utiliza recurso natural nenhum, mas você não pode ter em qualquer lugar. A utilização é restrita porque você não vai fazer uma usina eólica onde não tem vento. Então, tem que ser um local onde tem forte regime de ventos o ano todo. Para quê? Para que ela tenha uma eficiência. Não adianta você ter uma usina eólica em um local onde você tem bastante vento na época do ano e na outra não tem nada. Não tem como você fazer isso. Você não consegue estocar o vento, né? Como já disseram por aí. Mas a usina eólica, então, ela tem essa desvantagem também de eficiência. Não pode ser em qualquer lugar. Muitas vezes você coloca em lugares que não vai funcionar o ano todo. E também não é tão barato, não, porque é complicadinho. Você precisa de muitas torres daquela para ajudar, para gerar energia para um determinado número de casas. Então, não adianta você ter uma, duas, três torres, você não vai gerar energia para uma cidade. Tá? É preciso de muitas torres, então é uma energia cara também. As termoelétricas usam queima de combustíveis fósseis. Então, o que acontece? Na termoelétrica, pega o carvão mineral, queima, aí o vapor, a, a queima dessa energia, desse carvão mineral, vai esquentar a água, e o vapor dessa água é usado para quê? Gerar turbinas que vão gerar energia elétrica, tá? Então, basicamente, você ferve água com uma panela de pressão, tá? A panela de pressão não gira a válvula ali, é mais ou menos o que acontece. Por que gira? Porque a água dali está fervendo, está ficando sob pressão, e esse vapor da água que sai, quando sai, gira a válvula da panela de pressão. É basicamente o funcionamento da usina termoelétrica, tá? Você está fervendo água para o vapor gerar pressão e essa pressão gerar energia elétrica. O problema da termoelétrica é que está queimando combustível fóssil, então muita poluição atmosférica. E temos as usinas nucleares. Pessoal, as usinas nucleares, elas são uma energia extremamente limpa, tá? Utiliza reação química em nível celular,
que no nível nuclear. Por quê? Porque foi descoberto lá, quando a gente viu, a gente falou até na parte da Marie Curie, lá, lembram? Foi descoberto que a energia nuclear, que as reações nucleares, elas têm uma energia muito, muito, muito grande, tá? E ela não polui diretamente. Mas qual que é o problema? Os resíduos dessa, dessas reações nucleares precisam ser armazenados, muito bem armazenados, porque eles são extremamente tóxicos. E uma usina bem construída vai armazenar esses resíduos sem problema nenhum, sem nunca causar 1 miligrama de poluição no ambiente. O problema é se tiver algum problema nesse armazenamento, como aconteceu em Chernobyl, por exemplo, tá? Como aconteceu no Japão, no tsunami ali alguns anos atrás, o tsunami que atingiu uma usina nuclear. Tá? Então, o problema é, a usina nuclear, enquanto tudo der certo, ela é extremamente eficiente, extremamente limpa. Mas tem um problema. E se der errado? Essa é a questão. Nós temos usinas nucleares no Brasil, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que funcionam até hoje sem problema nenhum. Nunca deram um vazamento ali, uma poluição. Mas pode acontecer, tá? Então, o grande problema da usina nuclear é você não sabe o futuro. E quando se der problema, pode ser um problema, pode não. Se der problema, é um problema muito, muito, muito sério, muito grave. Se não der, tá tudo lindo. Mas se der, é feio, tá? Atividades de novo. Então, o terceiro pedido de atividades aqui, página 51. Mais uma vez, vou corrigir totalmente. Ok? Então, página 39 e 40, depois página 46, depois página 51. Mas preste atenção, você tem até o fim do mês para entregar isso, então não faz tudo de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos que vai dar tudo certo. Ok, galera? Então, era hoje, por isso a gente finaliza a apostila do terceiro bimestre. Na próxima a gente volta com a matéria do último bimestre de vocês no ensino fundamental. Está acabando. Beleza? Beijo, abraço para todo mundo. Tchau, tchau e até a próxima.